Os acontecimentos proféticos revelam os conselhos de Deus. O que é que isso significa? Quando há um acontecimento em que é vista a mão de Deus, ou que Deus avisou através de um profeta ou profetas que esse acontecimento teria lugar, ou se algo aconteceu, mais adiante há uma referência a um envolvimento da mão de Deus de uma ou de outra forma, isso revela o conselho de Deus. Revela a obra de Deus, diz-nos que Deus está a fazer alguma coisa. Ainda ligado a isto, mas olhando para as Escrituras, há um versículo na Bíblia que eu penso que é o mais conhecido em todo o mundo. Qual será o versículo mais popular ou mais conhecido do mundo? João 3,16. Há muitos versículos que são conhecidos, mas este é um dos que parece ser mais conhecido. Este versículo é citado tanta vez, em poucas palavras, João 3,16 resume todo o Evangelho e o expõe com grande clareza. Mas também reparo que este versículo é citado ou comentado muitas vezes sem considerar o seu contexto. Ora, o contexto são os versículos que estão ali à volta dele. Porque se nós tiramos só um versículo e tomamos esse só como a única mensagem, perdemos se não tomarmos em conta o contexto. E o contexto deste versículo é muito importante. João 3,16 fala sobre todo aquele que nele crê, em Jesus, não parece, mas tinha a vida eterna. Mas o que é que diz o contexto? O contexto refere um tempo que se passou com Israel muitos séculos antes, um acontecimento no deserto, em que o povo de Israel passou uma aflição horrível. E essa aflição veio por causa do mal que eles fizeram. E no seu desespero humano, Deus providenciou uma solução. E Jesus enquadra esta mensagem de João capítulo 3, versículo 16, no que aconteceu no deserto, ou usou aquela circunstância para dar-nos a mensagem de João 3,16. E foi neste quadro profético do Velho Testamento que Jesus explicou o propósito e a amplitude do poder de Deus. Vamos ver então João capítulo 3, versículos 14 a 17. Para entender melhor o versículo 16, vamos ver o seu contexto. João capítulo 3, versículos 14 a 17. Isto é Jesus a falar e diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus faz referência à serpente que Moisés levantou no deserto. Portanto, foi uma ocasião em que entraram serpentes no arraial de Israel. Eles tinham saído do Egito, estavam a caminho da terra prometida, e nesse trajeto, quando atravessavam o deserto, há uma ocasião em que vieram serpentes. Lendo o contexto, indo a Números, capítulo 21, nós depois vemos o que é que se passou. Por que é que vieram as serpentes? A passagem em Números, capítulo 21, diz que o povo ficou impaciente, ou sentiram-se desgastados, por causa do caminho, e falaram contra o Senhor e contra Moisés. Portanto, o povo ia para a terra prometida, e chegou a um certo lugar, desviaram-se de Edom. Um lugar chamado Edom, desviaram-se, rodearam o lugar. O caminho, por isso, talvez poderá ter sido mais complicado, mais difícil, que a palavra hebraica indica mesmo que eles ficaram impacientes. E na sua falta de paciência, eles falaram contra Deus e contra Moisés. Diz o versículo 4. O versículo 5 diz-nos que eles reclamaram e disseram que não havia ali pão nem água, e que já tinham fastio do pão que tinham, que diziam servi-lo. Ou seja, o pão que tinham não prestava, não valia nada.
E quando eles começaram a falar assim, dessa forma, foi quando Deus enviou as serpentes para o meio do arraial. E aquelas eram serpentes venenosas, e conforme as serpentes mordiam, picavam nas pessoas, elas morriam. E morreu muita gente. E o povo então clamou a Deus e falou com Moisés e confessaram a sua necessidade. E Moisés orou ao Senhor. E vamos ver o que é que o Senhor lhe disse para fazer. Números 21, versículos 8 e 9. Números 21, versículos 8 e 9. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Imaginem a situação. O povo está em necessidade. Agora reparem, o que é que causou essa necessidade? Foi o seu pecado. Falaram contra Deus. Na sua falta de paciência, eles falaram contra Deus. Às vezes nós ficamos com falta de paciência e falamos contra Deus. E neste caso vieram as serpentes. O Senhor referiu-se a esta passagem por uma razão muito especial. Ele diz: conforme a serpente foi levantada no deserto, assim importava que ele fosse levantado no deserto. Para então todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos só recapitular aqui. O povo estava em pecado, vieram as serpentes, picaram nas pessoas e elas morriam. A mensagem que as pessoas mais gostam de ouvir está inserida num contexto de sofrimento causado pelo pecado. Nós gostamos de falar muito que Deus amou o mundo de tal maneira, diz o versículo 16. Deus ama-nos bastante, Deus ama-nos muito. Mas reparem, Jesus disse isso em que contexto? No contexto do povo estar no deserto a sofrer por causa do seu pecado e que a solução deles foi olhar para a serpente. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós. Vamos ver 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado, Jesus, que nunca conheceu pecado, ele foi feito pecado por nós. O que ele não era, ele tornou-se para ocupar o nosso lugar na cruz. Para que nele quem? Jesus que foi feito pecado por nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que significa ser feito justiça de Deus? Significa que já não estamos mais condenados pelo pecado, porque Jesus foi feito pecado por nós. A picada do pecado é mortal. Tal como a serpente picava nas pessoas e elas morriam, assim é com o pecado. O pecado, quando pica, mata. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas ao olharmos para Jesus que levou sobre si os nossos pecados, somos sarados da doença que o pecado causou em nós. No deserto, as pessoas olhavam para a serpente, estava numa haste. Para onde é que nós olhamos? Nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Jesus em que estado? No estado de pecado. Porque quando o pecado nos picou, nos mordeu, ficamos infectados com a doença do pecado. Da mesma forma que o povo judeu, lá no deserto, quando foram mordidos pela serpente, o veneno entrava no seu sistema e matou. Estão a ver agora o aspecto profético? O que aconteceu lá no deserto, Jesus diz, conforme aconteceu ali, assim também vai acontecer com o Filho do Homem ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E mediante o que Jesus fez, nós estamos justificados, porque diz a Bíblia que nós fomos feitos justiça de Deus. Significa que em Jesus, quando nós olhamos para Jesus, no sentido em que Jesus está aqui a dizer em João 3, nós somos feitos justiça de Deus ou fomos justificados. A pessoa justificada está livre da doença do pecado na sua vida. E isto é poderoso. Nós somos portadores de uma doença chamada pecado. O vírus estava em nós.
e estavam-nos a matar. Mas olhamos para Jesus e conforme as pessoas lá no deserto, bastava olhar para a serpente, eram curados. Assim, quando nós olhamos para Jesus, somos curados da doença do pecado. Está a fazer sentido? Jesus então disse em João 3,14, em relação à serpente de metal na haste, que todos podiam ver. Esse acontecimento diz-nos que foi messiânico no sentido profético. Será importante então compreender o que é o profético. O que é o profético? Eu já tenho citado aqui várias vezes, vamos ler mais uma vez Amós 3,7. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus está aqui a dizer que não faz nada sem revelar o segredo, ou seja, o seu conselho. A palavra segredo, no hebraico, também significa conselho. Quando Deus está para fazer algo, ou quando Deus faz algo, Ele revela isso aos seus servos, os profetas. E por isso, este acontecimento torna-se profético, portanto, em Números, torna-se profético no sentido em que é um exemplo, algo que aconteceu e que Jesus usou como exemplo em relação ao estado da humanidade e como Jesus é a solução. Estão a ver como é que a profecia nos enriquece? Enriquece-nos com a revelação de Deus que vai nos ajudar no nosso entendimento de como Deus está a cumprir a sua palavra e a dar cumprimento aos seus conselhos. Podemos dizer que no aspecto profético é Deus a falar com as pessoas para elas compreenderem a verdade que seria cumprida em Jesus quando Ele foi pendurado na cruz. O aspecto profético é Deus a revelar o seu conselho. Eu gosto muito do versículo que está logo a seguir a Amós 3,7. Vamos ler o versículo 8, Amós 3,8. Amós 3,8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Já devem ter ouvido leões a rugir ou no jardim zoológico ou no circo. E às vezes mete medo. Às vezes até ver um vídeo de um leão a rugir, nota-se que há ali qualquer coisa naquele rugir que as pessoas temem. E a pessoa diz logo, eu nunca quero estar ao pé de um leão. E então o Senhor diz, falou o Senhor Jeová e não profetizará? Tal como o bramir do leão é notável e intimida, assim também quando Deus fala, os seus servos, os profetas, que estão em sintonia com o Senhor, eles profetizam. Ou seja, quando o Senhor fala, nós tememos, porque bramir do leão, quem não temerá? E o Senhor falando, não é razão para termos temor. E este temor não é bem no sentido medo, ou se quisermos dizer que é medo, mas é mais um sentido de respeito. Há aquele medo que a pessoa foge, mas há aquele respeito e junto com temor, portanto é um temor em que a pessoa sabe que Deus, a qualquer momento, pode nos tirar a vida, pode fazer qualquer coisa, porque Ele tem esse poder. Há este temor de Deus. Este versículo 8 está-nos a dizer que quando Deus fala, nós temos que temer. Mas também quando Deus fala, Ele está a revelar o seu conselho, e quando Deus fala, há profecia. O que é que está aqui a acontecer? Os que estão a ouvir Deus a falar, depois dizem o que Deus está a dizer, ou inspirados pela palavra de Deus, profetizam. E profecia é isto, é a pessoa ser inspirada pelo Espírito de Deus, a dizer em linguagem inteligível aquilo que Deus está a dizer. É o que diz Amós. Deus fala e o profeta ouve e transmite a mensagem. Quando Deus fala, nós devemos estar com uma atenção aguda. Estar mesmo a ouvir o que é que Deus está a dizer. Quando em João 3,16 Deus diz que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, isto é, deu Jesus que morreu pelos nossos pecados, perante tal realidade o que devemos nós fazer? Porque repara, aquilo foi um acontecimento notório. Foi como que um leão a bramir. Todos repararam, observaram. E Deus estava a falar. E o caso torna-se profético, ou seja, é para nós estarmos com atenção para entender o que é que Deus está a dizer.
A cruz, de certo sentido, é uma mensagem que nos fala profeticamente. Ou seja, a cruz é como um bramir do leão. Foi um acontecimento notável. A cruz já se cumpriu, portanto Jesus já morreu na cruz e essa profecia já se cumpriu. Mas continua como mensagem profética no sentido que continua a ser a revelação de Deus para a humanidade. Tal como as pessoas sofreram pelas picadas das serpentes, assim também nós sofremos por causa do pecado. Mas podemos olhar para Jesus e não ter que morrer por causa do pecado. A vida que temos em Jesus é vida sem o veneno do pecado. Eu vou repetir novamente. A vida que nós temos em Jesus é sem o veneno do pecado. A serpente picou, as pessoas morriam. Mas se olhassem para a serpente, eram curadas. A serpente de metal. O pecado picou em nós e entrou a doença mortal. Aconteceu logo no Jardim do Éden. O pecado entrou e entrou a mortalidade. Ou seja, antes que então chegassem à árvore da vida, o Senhor tirou-os do Jardim do Éden. Mas hoje nós olhamos para Jesus e somos salvos. E este é um acontecimento profético. Já vem das Escrituras do Velho Testamento para nós. A solução que Deus providenciou ao ser humano é completa e eficaz. Notemos que Jesus foi dado por Deus Pai para a nossa salvação. Não foi o ser humano que possibilitou a sua própria salvação eterna. Nesta solução que Deus providenciou ao ser humano, encontramos a verdade de que o pecado deixou de ser argumento para o ser humano usar. Ou seja, o ser humano, na realidade, não pode dizer que não é salvo por causa do seu pecado. Por que não? Porque, como lemos em João capítulo 3, versículos 15 e 16, aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, o que realmente pode impedir a pessoa de ser salva é ela não crer. O problema é mais grave quando a pessoa realmente não quer crer em Jesus. A mensagem profética confirmada em Jesus, o Messias, é que Jesus foi levantado e naquela cruz morreu pelos nossos pecados. Agora, se o pecador desejar ser curado da enfermidade do seu pecado, basta olhar para Jesus, crendo no que ele cumpriu na cruz do Calvário a seu favor. Perante esta obra redentora cumprida em Jesus, o pecador tem a oportunidade de, em total liberdade, vir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Só a pessoa que crê pode fazer esta oração a Jesus. Se crê no que Jesus fez na cruz do Calvário pela humanidade, então, no seu coração, olhe para Jesus. Olhe como quem de coração crê na razão de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Olhe como quem quer de todo o coração ser salvo. Se desejar saber mais sobre esta mensagem poderosa da salvação, poderá entrar em contato comigo usando o meu endereço de e-mail que tem estado no rodapé do vídeo. Não esqueça, todos os dias fale com Deus em oração. Faça a sua oração em nome de Jesus, como nos é ensinado no Evangelho. Peça a Deus para lhe ajudar a perceber o plano da salvação. Todos os dias, leia um pouco da Bíblia. Esta prática é importante para o seu crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. E junto com a sua leitura, peça a Deus que o Espírito Santo lhe possa ajudar a fazer o mais amplo aproveitamento da sua leitura bíblica. Procure frequentar regularmente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Frequentar uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus é uma boa prática para quem deseja desenvolver as suas qualidades de discípulo de Jesus. E por fim, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Por minha parte, continuo orando que as amplas bênçãos de Deus continuem
a ser manifestas na sua vida. Ouça agora o anúncio que segue. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.